Olá, internautas, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa do Renata Sanches Podcast. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas muitas andorinhas juntas podem mudar até uma estação. Um abraço especial para você que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Belo Horizonte e especialmente para você que é do Paraná. Um abraço especial também para alguns países da Europa que estão nos seguindo, principalmente a Portugal, e também na América, os Estados Unidos. Estamos começando mais um episódio mais que especial com essa dupla de mulheres incríveis que juntas representam a flor de pitanga. Sejam bem-vindas, Vanessa e também Lilian. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos o convite. Então tá bom. Nós temos algumas perguntas, nós temos alguns stalks que nós fizemos da vida de vocês e nós vamos começar aí com alguns stalks. Vamos lá? Bom, aí nós temos uma foto da Lilian e tenho certeza que ela está ali ao lado do Porto Seguro dela, mas eu gostaria que ela falasse um pouquinho do que representa essa foto dela para nós. O que representa a Lilian? Fui pega de surpresa. No jogo assim, de cara, né? De cara. Realmente é o meu Porto Seguro, minha família, é minha fonte de inspiração. É por eles que eu estou aqui nesse mundo evoluindo, para passar bons ensinamentos para os meus filhos, para que possa deixar um pouquinho do meu estilo de vida também, né, para eles serem aí pessoas cada vez melhor, enfim, é tudo para mim. Sim, Lilian, fala um pouquinho deles, dessas crianças maravilhosas, o nome dele. O Frederico, ele tem 9 anos. Sim. É o nosso primogênito. E tudo de flor de pitanga. Tudo de flor de pitanga. Nós estávamos nesse dia num jogo de futebol que a Flor de Pitanga patrocinou num campeonato aí com as crianças. O Fred ama futebol, é o que ele mais gosta, né? Legal. Isso. E o Matias tem 2 anos, hoje em dia, né? Já tá um pouquinho mais velho nessa foto. E ele é o oposto do Frederico. Então, aí o mesmo pai, a mesma mãe e os filhos completamente diferentes um dos outros. Por isso que tem aquele ditado, né? Nem os dedos das mãos são iguais. Não são. Pode até uma aparência física igual, mas a personalidade completamente diferente. E eles são incríveis. Meu marido... O nome do marido? Luciano. Só tenho que agradecer ele por tudo que a gente vem construindo aí juntos. Mas aí, produção? Tem vários portos seguros ali. Vários. Da Vanessa. Quer falar sobre essa foto, Vanessa? Essa foto representa muito bem o meu DNA. Então aí temos os meus pais, Francisco Brunelli, Dona Mitico, Soda Brunelli. Sim. E ao meu lado temos o Reginaldo Sábio, Estela e Thales. São os herdeiros de vocês. E se tem mais uma pequenininha de 4 anos, é a Betina, que nessa hora já estava dormindo. Aí temos a minha irmã, Vânia, ao seu lado o Eric e o Felipe e a Joana, e que são os filhos deles. Sim. E a Viviane Brunelli, que é a minha irmã, que tá aqui no cantinho, né, de vestido amarelo. Nessa foto a gente tem uma família bastante unida e que compartilha, né, das mesmas visões de construir um mundo melhor, pensando globalmente e agindo localmente. Nossa, que tudo! Gostei. Pensando globalmente e agindo localmente. É isso aí. Que legal. É a sua base, né, Vanessa? Essa é a nossa base. Nossa família é uma família muito simples, vem da agricultura. E desta base veio a minha formação de engenheira agrônoma. Sim. E a partir de um determinado momento da vida, eu decidi abandonar
esse trabalho, né? E me reinventar ao lado da Lilian na Flor de Pitanga. Sim. E hoje a gente já tem 15 anos de história aí para compartilhar muitos aprendizados. Está debutando a Flor de Pitanga. Que chique. Nossa, é uma conquista, né? É uma conquista. São 15 anos de muito trabalho, de uma dinâmica, assim, corrida. Os primeiros anos são os mais difíceis mesmo, né, Lilian? A Lilian ficou na linha de frente aí no começo sozinha, porque até então o dinheiro para sustentar esse negócio, ele vinha da agricultura e da engenharia. Até um determinado momento que a gente, juntas, conseguimos caminhar. Agora a Flor de Pitanga, a essência da Flor de Pitanga, o DNA da Flor de Pitanga. Aí, basicamente, há um ano atrás, né? Quando vocês, no ano passado, na verdade, comemoraram 14 anos de vida, né? Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre essa foto. Ai, uma parceria de muito sucesso. É um casamento, né, Vanessa? É um casamento, 15 anos. Eu acho que tem casamento que não dura tanto. Essa nossa Sim, parceria. muitos. Com certeza. E muitos. Com certeza. E vocês são muito lindas, sorridentes. É uma foto que diz tanto, assim. Mesmo quem não conhece, olhando essa foto, fica impactado, assim. Porque é uma naturalidade ali, uma vitalidade que dá pra ver, assim, que é 15 de vários outros anos que virão pela frente. Deus abençoe. Deus abençoe. Né? Como duas mentes criativas decidiram unir forças? Como é que aí foi isso? Foi um match de estilos ou uma parceria estratégica? Acho que foi uma realização de sonho de ambas as partes. Sim, como a Vanessa estava explicando, ali no início era um pouco difícil, tinha que vir dinheiro de algum lado para injetar no negócio, uma tinha mais disponibilidade para ficar à frente e a outra no investimento. Como que foi essa parte aí de vocês? Acho que você pode começar contando. Começou tudo numa viagem. Sim. Foi não? Conta, quero saber. Essa é boa, porque é no momento de ócio, né? Que a gente acaba criando muitas vezes. Como eu te disse, eu casei muito nova e a ideia era ir para o Japão, Sim. né? Juntar um dinheiro, voltar e começar a tirar sonhos do papel. Mas aí nós tivemos uma mudança de rota, porque o Luciano foi, eu fiquei. Teve o visto negado. Visto negado, crise no Japão, brasileiros morando na rua, e eles jamais me liberariam para ir para lá. Eu ainda me lembro perfeitamente quando meu telefone tocou e eu recebi a notícia. Eu chorava muito, fiquei assim, totalmente desestabilizada. Falei, e agora, né? E agora? Aí agora eu continuei. Eu trabalhava numa loja, porque nesse período em que eu casei e o Luciano foi, eu fiquei um período ociosa. Tinha parado de fazer cursinho, então eu ia embora pro Japão, então, cancelei ali essa parte. Sim. Aí minha prima tinha aberto uma loja e ela falou assim, vem ficar passar um tempo aqui comigo. Eu falei, por que não? Vou lá passar um tempo com ela. Aí fui gostando, foi alimentando algo muito prazeroso em mim. Eu adorava, eu senti que assim, eu tinha facilidade para atendimento ao público, e também assim, como é que eu posso dizer? Você me dava uma meta. Eu queria bater aquela meta. Então, assim, realmente me encantei por essa área. Comecei a ver com outros olhos. E eu já gostava disso. Então, eu já gostava. Eu vestia minhas amigas. Eu queria costurar minhas roupas. Quando ainda mais nova, né? Em outra época. Fase. Em outra fase. Então, assim, só alimentou, só despertou para o que eu gostaria de fazer. E aí, nesse período, de cara, quando eu comecei a namorar o Luciano, eu já gostei da Vanessa. Sabe quando, assim... O santo bateu. O santo bateu. Bateu, assim, com muitas pessoas. A grande maioria. Mas, assim, o santo bateu forte. Então, a gente virou parceiro de vida. A gente saía juntas. Enfim, fazia muita coisa. Viajava, compartilhava
muitas coisas, muitos detalhes. E viajamos. O Luciano já voltou do Japão nesse período, a gente viajando, tomando um solzinho na praia, na vida boa. Por que não? E ela também, eu não sabia. Ela sempre teve o desejo de empreender, de ter uma loja, de trabalhar com marcas, né, Vanessa? Foi num desses sóis que a gente estava tomando da praia, aproveitando a vida no momento de ócio, que eu compartilhei com ela. Falei, olha, eu tenho vontade de ter uma loja, né, multimarcas. E sempre foi muito bem decidido, né? Que não era uma roupa como a gente encontra. Sim. Né? Tem diversas marcas de São Paulo, tem muitas ofertas. Muita oportunidade. E não era esse o nosso nicho, não era essa a minha vontade. Então, eu já sabia o que eu queria, falei com a Lília falou, também gosto dessa ideia, também tenho vontade de ter uma loja. Então, eu falei, então a gente vai começar a trabalhar para construir esse sonho. Então, sim, foi feito. Fomos passo por passo, né? Montando o CNPJ, construindo, conquistando as marcas. E a primeira foi a Coach, né? A primeira foi a Coach. Que bacana. Bom, Coach é uma marca... E hoje no Brasil, ela é uma grande marca de jeanswear. Grande marca. Então, assim, foi a partir daí que a gente deu um pontapé inicial. E dentro de 6 meses, começou. Foi muito rápido, 6 meses, né? Após essa conversa, o universo já conspirou para que a gente trouxesse essa loja ao mundo, que até então não tinha nome. Não tinha nome. Agora eu quero saber sobre o nome. Flor de Pitanga foi ideia de quem? Da onde vocês tiraram esse nome? Conta pra nós aí, que vai ficar todo mundo curioso aí pra saber a origem da Flor de Pitanga. Eu vou contar. Porque faz parte aqui. Faz parte também. Sabe aquela família que a gente viu ali atrás? Aquela família, ela tinha um projeto inicial bem familiar de vender bolsas e lixinho de carro, mimos. Necessaire, chaveirinhos diferentes. Enfim, uns mimos que tinham muita delicadeza. E o nome que foi criado era Flor de Pitanga. Quando nós iniciamos esse projeto, eu falei, Lília, e o nome? E o nome. Então a gente ficou estagnada naquele ponto. Eu falei, olha, tem o nome da minha família, que se você tiver de acordo, eu posso estar conversando com eles, né, com elas, com todos, para que a gente possa estar usando Flor de Pitanga. Ela falou, por mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então ela consentiu, nós conversamos com as minhas irmãs, conversei com a minha mãe, com meu pai, e aí todo mundo falou, não, tá tudo certo, pode expandir esse projeto, porque, de certa forma, indiretamente, eles também participam. Sim. Né? Sim, na lembrança ali, na origem. Sim, e a gente honrando essas nossas origens, o nosso negócio só tem a prosperar. Só. Com certeza. Então isso. foi aí que saiu o nome Flor de Pitanga. E assim, se você parar pra pensar, quando foi criado o nome, é porque tinha um pé de pitanga na frente do nosso sítio. Eu não compartilhei isso com você, porque isso é muito raiz mesmo, sabe? Então, sempre teve um pé de pitanga na frente da nossa propriedade. E aí virou o nome Flor de Pitanga, e que hoje nos representa aí pra Colorado. Em toda a sociedade, em toda a região, né? Sim, toda a região. Que abrange a região. Qual foi o primeiro sinal de que essa sociedade poderia dar certo? Ou no início, quando vocês... Porque quando tá no projeto, no papel é uma coisa. E quando se concretiza, é outra. Vai dar certo. Quando é que vocês tiveram esse sinal? Foi ali com as vendas? Foi... Não, eu acho que foi bem antes. Pelo menos pra mim, foi antes de tudo começar. Acho que é sintonia. Eu tenho muito disso assim, eu tenho uma sintonia com você, uma ligação. E a gente tem uma sintonia que eu falo que não é dessa vida. Sim. Então, quando você conhece uma pessoa, você se identifica com ela, você sente. Eu não sei te explicar. É a intuição. A intuição, o sexto sentido. E um fato muito interessante é que nós, nas nossas andanças em showroom, fazendo as compras,
para os clientes. Nós sempre somos observadas, indiretamente, mas somos. E acabamos sendo avaliadas também. Sim. E numa dessas observações, olhar assim, mas como? Que ela sabe a quantidade que você vai comprar, sem ninguém falar nada, se é sim e se é não. Uma responde, a outra já... É isso mesmo. Porque nós temos uma leitura de pensamento, ou talvez a gente sintonize tanto, sim, que eu não preciso falar para a Lilian, são 10 casacos. PMG, a gente já sabe, ela é isso. Os nossos maridos não entendem. Eles não entendem, eles não leem mente. Não, eles não entendem. É uma sintonia muito aguçada que vocês têm. Sim. Aí ele fala assim, mas essa bola de cristal, eu não tenho. Eu falei, então, você tem que começar a despertar. Porque a gente é uma sintonia realmente... Fora do comum. Uma parceria. É, uma parceria. Isso, uma sintonia muito alta. Nós vamos falar depois, gente, porque uma sociedade, assim, a gente, tradicionalmente, a gente ouve, a sociedade é muito difícil, por vários motivos, por várias questões, e vocês aí estão para provar o contrário, né? Uma sociedade já há 15 anos. Quantos casamentos se iniciaram quando vocês iniciaram a proposta, o projeto, e já não existe mais o casamento, e vocês, como sócias, estão aí para provar que é possível. A Vanessa tem uma frase que ela usa. Qual é a frase, Vanessa? Vou deixar para ela. Você quer que eu fale? Pode falar. Deu branco, né, Vanessa? Deu branco. Ela fala assim, se você quer ir longe, chegar longe, ou você quer chegar rápido. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai em bando, você vai acompanhado. E eu vim pensando sobre isso e eu falei, encaixa perfeitamente em Renata Sanches também. Exatamente. Você está sempre acompanhada, está em bando. E é exatamente quando eu comecei. É uma frase que tenho assim dentro de mim, da andorinha. Uma andorinha sozinha, exato, que você disse não faz verão, né? Mas muitas andorinhas juntas podem mudar até uma estação. Então, acho que é mais ou menos isso. Olha lá, tem muito da sintonia de vocês, tá? Como vocês definem o estilo das suas marcas? É possível resumir em 3 palavras? Pode resumir em mais. Podem comentar, tá bom? Pra mim essa é fácil. Vai lá. O estilo, tá falando do estilo da sua marca. Sim. Como vocês definem? Nós sempre abordamos o estilo e o conforto. Porque é uma moda... São inúmeras que são lançadas, mas tem que caber dentro do seu estilo pessoal. A moda tá aí para favorecer diversas variantes, nuances, mas você, conhecendo a sua personalidade, o seu estilo, é fluido, é leve, nem tudo precisa ser para todos. Você vai selecionar o que lhe cabe no seu perfil, para se vestir e expandir aí, mostrar a tua melhor versão. Então, o conforto e o estilo andam juntos para nós. A gente sempre pensa nisso quando a gente seleciona uma marca para trazer para os nossos clientes. E é claro que nós trazemos diversas propostas diferentes, porque nem todo mundo tem o nosso estilo. Sim. Né? Eu tenho o meu, a Lilian tem o dela, você tem o seu. Então, nós fazemos uma curadoria, mas... dificilmente você vai ver na nossa loja. Curadorias, para quem não sabe, seria a escolha. Separação dos estilos. Isso. Dificilmente a gente vai trazer uma coisa que não vista bem, que seja desconfortável, porque para nós, essa moda não conecta. Então a gente sempre preza pelo bem-estar, porque estando bem aqui dentro, estando bem com a nossa roupa, a gente vai expressar a nossa melhor versão. Com certeza. Então, conforto e estilo, eu acho que é uma coisa que andam juntos. Uma peça de roupa pode transformar a autoestima de alguém. Quantas centenas de vezes vocês viram isso acontecer com um cliente? Todos os dias. Com certeza, todos os dias. Maravilha. Em busca da melhor versão. O cliente que chega na loja aberto e que permite que a gente auxilie,
né? Eu tenho o cliente que não entra no provador, mas tem o cliente que entra e te dá a abertura. Tem muita gente que não sabe, né? Chega na loja, preciso de uma roupa porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. E eu preciso estar confiante, né? Ou tem um casamento, tem várias ocasiões que a gente tem o prazer de participar. Então, se o cliente chega aberto, a gente vai auxiliar e ele vai sair de lá com a autoestima renovada. Isso aí eu posso falar e garantir com toda certeza. E acontece. Sempre. É natural. O público de vocês não é só feminino? Não, feminino, masculino, e a gente traz aí alguma coisa infantil que a gente se conecta também. Né? Tá fazendo ali uma curadoria de alguma marca e tem algumas peças, às vezes a Shoulder, por exemplo, que é uma marca que a gente representa também, lança uma coleção para menininhas. Né? Eu não me recordo o nome daquela coleção. Aí a gente comprou, porque tipo, era muito fofo. Então, casava, a gente já tem os clientes para estar ofertando aquilo lá. Então, a gente vai adaptando. Mas é feminino, masculino. E agora também tem sapatos e bolsas. Acessórios, artigos. Olha, tem tudo naquela loja. Que legal, que legal. Para Vanessa agora. Vocês trabalham com peças atemporais ou seguem tendências? Como equilibram isso? O bom senso e a intuição caminham lado a lado também. Então, assim, a gente segue tendências de moda, com certeza. Hoje a gente é bombardeado pelo Instagram, por revistas, a gente tem muita informação. Então, a gente seleciona a moda, sim, mas uma moda que caiba na nossa atmosfera, que represente também os nossos clientes. Né? De nada adianta a gente trazer uma coisa muito icônica, muito maravilhosa, que nas passarelas ou nas capas dos editoriais foram perfeitas, se aquilo não vai fazer parte da personalidade dos nossos clientes no dia a dia. Como vocês escolhem as marcas que representam? Tem algum critério secreto ou não? Tem um critério secreto, sim, que a gente se identifique. Então, o primeiro passo, a gente tem que gostar da marca, gostar das peças, da forma que eles se comunicam. Então, assim, hoje, esse ano, 15 anos, e a gente tem 15 marcas, por coincidência ou não, dentro da loja. Então, é bastante marca. Chega a época de fazer showroom, é aquela loucura. Vocês lembram de cabeça as marcas que vocês representam? Acho que dá para arriscar. Lembro, assim, tem hora que a gente... Pode participar também, tá, Vanessa? Pode ajudar. Uma perdida. Vamos começar por ordem, né? Calvin, Tommy. Shoulder. Aleatório agora não trabalha, né? Shoulder. Lacoste, Les Alés, Adidas, Luiza Barcelos. Dress To. Cantão, Farm Acessórios. New Balance. Leves. Exatamente. Será que deu? Eu não contei. Quase. Deu Faltou uma. Ele vai ter que repetir tudo, fala. Jab. Então, é representação exclusiva? Algumas marcas, sim. As que prezam por exclusividade, nós temos a exclusividade. Aí já tem outras que não prezam pela exclusividade, acaba abrindo para outras pessoas. Então, assim, vai muito da marca também. Mas a maioria é exclusividade. As marcas mais fortes que nós trabalhamos hoje dentro da loja, por exemplo, Shoulder. Né? Sim. E se nós pensarmos na Farm, roupas, Farm Rio, nós temos exclusividade. Assim como a Calvin Klein. A Calvin. A Levi's, ela é uma marca que já tem uma nuance country. Então, acontece da gente ter uma pessoa dividindo a praça conosco. Mas as marcas que prezam a exclusividade, que prezam essa... Les Alés também, aí nós temos a exclusividade. Então, assim, nem todas as marcas se conectam com essa política. Né? Mas as melhores marcas que nós trabalhamos, trabalham com exclusividade, sim. A grande maioria. É uma ou outra. Entendi. Agora parece que eu que tô fazendo uma afirmação, tá? Tá. Eu sou... Tá escrito aqui, eu vou acompanhar, tá?
Eu sou aquela cliente que gosta de peças diferentes. Certo. Tá. Qual foi a peça mais inusitada? Só a primeira parte que me toca, tá? Tá, ok. Qual foi a peça mais inusitada que vocês já venderam e que surpreenderam até vocês mesmos? Não consigo pensar assim. Tem uma peça bastante comemorada. Porque não é uma peça inusitada no sentido de ser muito diferentona. Não. É uma peça que traz uma exclusividade que foi a jaqueta de couro, né? Sim. Então, assim, peças em couro genuíno, ela tem o seu valor e dificilmente ele é enxergado. Né? Hoje em dia a gente tem muita oferta no mercado de couro fake, né? Então, mas quem eu me preza recordo, quem preza pela qualidade e por estilo vai se conectar com isso. Eu me lembro de muitas vezes a Lilian me ligar, eu tava lá em Mauá da Serra, ela me ligava, Vanessa! Além de bater meta, que era uma coisa que ela sempre compartilhava comigo, que a gente conversava diariamente, ela me ligava para compartilhar essas notícias diferentes. Então, assim, são fatos marcantes, mas do contrário que você pensa, não tem nada assim muito diferente. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Não tem tanta... Acho que o vestido azul, né, de couro também. Acho que foi uma... Então assim, mas não foge muito do senso comum. Certo. É mais pelo padrão de qualidade, pelo... o valor também, né? Então ali é mais marcante, né? Sim, em original, sim. bem É uma bacana. peça eterna. É uma peça eterna, mas é um couro, então... Entendi. Ficou marcado na nossa memória. Tem um valor agregado e uma peça de muito bom gosto. Mas a gente comemora. Eu tô curiosa, ela ligou pra você comemorando a venda, foi isso? A primeira vez que ela ligou, uma das primeiras vezes, acho que a primeira vez foi que ela conseguiu uma cliente de fora. E aí assim, Vanessa, você não vai acreditar. Eu falei, Lilian, fala, compartilha. Como eu trabalhava com a agronomia, eu fazia vendas. Pra ela era normal. De milhões. Então, assim, os meus números eram assim, 100 milhões, 200 milhões, 1 milhão. Então, assim, meu cérebro tava em outra sintonia. Aí ela me ligou, fizemos uma venda de R$2.000. Eu falei, como assim, né? Tipo, R$2.000. Então, são coisas que marcam. Hoje, depois que eu vim, né, pra enfrentar o dia a dia. É normal. Eu entendi. Não é normal. Mas, né, aquele ambiente que eu vivia, eu acabei diminuindo, né, a nossa conquista, porque o meu cérebro pensava muito, né? Meu cérebro pensava em muitos números muito grandes, né, então assim, eu pensava, meu Deus, como eu vou largar esse trabalho e viver de uma renda assim, meu Deus, não vai dar certo. Então assim, são coisas que marcam, né? E a gente vai conquistando dia após dia e o número de clientes só aumenta. E então a gente comemora todas as vendas. Todas as vendas. A gente tem o hábito de comemorar e bater o meta e vamos abrir um espumante. E hoje acaba sendo um pouco mais comum, mas quando tá começando... acaba virando mais... E se torna um marco. Se torna até o seu nome pegar... Até você virar uma referência de que chegou, é seu aniversário, chegou uma sacolinha de flor de pitanga. E assim, os relatos que a gente tem na loja é muito... Chegou, o que tem naquela sacola? É o presente desejado. E quando começa, não tem esse desejo, mas 15 anos a gente tem, mas graças a Deus. A Lilian sempre teve essa parte de mentalização muito forte. Então, assim, a nossa marca era uma marca inicial, era Flor de Pitanga. Nós tínhamos uma sacola linda. Linda. Todo mundo cobiça aquela sacola. Até hoje a gente tem que fazer uma releitura dela. Tem. Mas essa daqui tá muito linda. Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo. Ela é linda. Gente, olhem essa sacola. Se a sacola por si só já não é um presente. E a gente gosta muito da nossa... O que tá Quem aqui sabe a gente não faz uma edição de 15 anos. Uma releitura da nossa essa sacola. daí é a nossa versão atual. Né? De uma mais sofisticada, mais polida. Né?
Então a gente vai trabalhando a nossa pedra bruta, que somos nós, né? Então a gente vai lapidando e vai cada dia melhorando. Mas nós tínhamos o desejo de vender os presentes de Natal. Sim. E aí, isso hoje é uma realidade. As pessoas têm a árvore de Natal e embaixo tem um monte de sacolinha da Flor de Pitanga. Nossa. Diversos presentes da nossa marca. Então, a gente se sente participando daquela ceia. Vocês já pensaram em ter uma marca Flor de Pitanga? Roupa Flor de Pitanga? Alguns momentos passou pela nossa cabeça, sim. Sim. Acho que isso pode ser um projeto para os próximos 15. É. Né? Mas, assim, hoje, no nosso segmento, a gente tá muito consolidada. E o trabalho, ele já consome bastante do nosso tempo. Então, assim, vai ser um projeto de mudança de... Mudança. Aí vai ser que se reposicionar. Reposicionar, reestruturar. Mas eu não vejo muito longe, não. Eu acho que tem espaço para esses projetos, sim. Sim, que legal. A gente já teve sapato, né? É. Uma assinatura. Mas, enfim. Sapato? Teve uma época que a gente pegou uns sapatos de uma marca, só que você poderia colocar a sua marca. Uhum. E a gente colocou, deu muito certo. Nós fazíamos a curadoria de cor, modelo, né, o estilo do salto, escolhia, montava, e aí a marca que ia impressa era nos nossos calçados. E as clientes amaram. Ele unia conforto e estilo mais uma vez. Mais uma vez. E a gente tem um gosto, assim, bem peculiar também. Temos, bem marcante tem nesse uma ponto. História também, assim, Luísa Barcelos, quando a gente começou, teve uma sandália, uma franciscana, né, que a gente fala, que no Paraná todo mundo comprou em uma cor. Só a gente tinha comprado de outra forma. Ou, na verdade, acho que não é isso. Foi no Brasil. Isso. Mas todo mundo queria a nossa. E não a que estava vendendo. E nem a Luísa Barcelos, que é uma marca mineira que representa, né, o Brasil inteiro e revendendo, ninguém tinha para vender. Não tinha. Então, assim, a internet acaba nos ajudando, o Instagram, né, entrega para mais públicos, e o representante entrou em contato, falou, olha, vocês realmente... Acertaram. Que legal, que bacana. Porque a gente acaba trazendo realmente peças que nos inspiram, peças que são, assim, mais chocantes. Um desejo. Né? A gente foca muito no desejo. Fala, isso aqui é só mais um. Não, eu quero ser a sandália. Eu quero usar a sandália. Porque se for para comprar um sapato, eu vou numa sapataria. Só vai ter mais um sapato. E compro um sapato. Uhum. Mas eu quero um sapato com personalidade. Aquele sapato que eu chego e o sapato já tá chegando antes. E nesse departamento de sapato... A gente adora, né? Tipo, de coisas, de sapatos diferentes, com personalidade, que você coloca e muda toda a característica do look. Uhum. A gente gosta bastante. Nossa, mas fica... e é lindo, né? Eu particularmente gosto. É que se a gente for pensar em roupa, a roupa é uma roupa. O seu estado de espírito, a tua conexão com os acessórios, com o sapato, com a bolsa, é o que vai dar um conjunto de estilo. Sim. Né? Então, assim, é uma coordenação, é uma sintonia ali fina, onde você começa a montagem de look por um casaco. Tava frio, hoje precisa de um casaco. Então, assim, só um casaco por si só, a andorinha sozinha não vai fazer verão. Não vai. Então, assim, dentro da nossa loja a gente percebeu, tá faltando a cereja do bolo. Nós temos que ter esse acessório para oferecer no quesito... Preciso finalizar e entregar o melhor para cliente. Então, assim, é para ganhar dinheiro? Não sei. Talvez não. Mas nós conseguimos entregar a nossa melhor versão e fazer com que o cliente saia dali fidelizado, satisfeito. Porque ele sabe, a hora que eu precisar, eu tenho com quem contar. Essa é a verdade. Não é só por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, a gente teria que segmentar os projetos, teria que mudar um pouquinho a forma de trabalho. Mas é mais uma percepção de entregar o seu melhor e tornar o seu cliente visível aí para a sociedade. Ainda mais hoje em dia na internet, todo mundo está, né, sendo visto. E ninguém quer aparecer de qualquer jeito, a gente quer expressar a nossa melhor versão. Então, por isso a gente trouxe essa curadoria de bolsas e sapatos, porque faltava para finalizar.
Sociedade é quase que um casamento. Vocês já disseram aí e todos nós sabemos que sociedade é um casamento, tá? Vocês já tiveram algum desentendimento profissional? E como se resolveram? Se teve algum desentendimento, que é natural, entre o casal tem, entre a sociedade tem também. Já tiveram? Se sim, como se resolveram? Foi no diálogo? Alinhando e balanceando. Acho que tudo foi no diálogo. Até agora, nada. É isso. A gente preza por fazer terapia, para entender que muitas vezes a gente está projetando no outro uma responsabilidade que é nossa. Sim. Né? Então, assim, acredito que na nossa sociedade a gente briga ou discute muito menos, sim, do que dentro de casa. Com certeza. Porque a gente acaba tendo aquele limite, respeitando e entendendo o lado do outro, tendo empatia. E como eu e a Lília temos essa facilidade de ler mentes, então a gente consegue se sintonizar melhor, né? E se respeitar e seguir em frente juntas, cada um com a sua personalidade, com o seu estilo, mas a gente consegue caminhar lado a lado. É muito tranquilo. Assim. É muito fluido. Não tem muito o que dizer, é algo muito tranquilo. E muito natural também, muito natural. De vocês duas. E quando eu comecei a ir pra Colorado, ela não sabe dessa história. Conta! Adoramos! Ela não sabe. Spoiler! Um lojista, um outro colega ali, ele comentou que tinha sido roubado, que tinha sido isso, que tinha sido aquilo. E falando, tô terminando a minha sociedade, fui passado para trás grandemente, né? Então, assim, vou finalizar a sociedade e vida que segue. Eu falei, caramba, eu chegando agora aqui, né, tipo, ouvindo todas essas histórias, né, e foi desmotivador. Aquela energia negativa. Isso, e aí eu falei, cara, mas eu tô aqui, minha sócia saiu de licença maternidade, todas as dúvidas que eu precisasse sanar, eu tava ali sozinha, podia tirar inúmeras, fiz uma auditoria, porque eu fui conferir todos os nossos processos. Né? Como eu vinha de uma empresa muito grande, eu implementei muita coisa ali na nossa empresa menor. E aí nisso, a gente deu um boom. Mas tinha tudo para dar errado se eu entrasse na conversa de outra pessoa. E não foi só uma pessoa que relatou isso. Porque sim, sociedade... Tem bastante problema, né? Tem, né? A gente sabe. Mas o ato de se ouvir, conversar, alinhar e balancear, fez com que a gente mantivesse o nosso projeto em frente. Porque realmente o que você disse tem muito sentido e é o que a gente vê hoje em dia, assim, os términos da sociedade, normalmente, é porque houve de uma parte a desonestidade. Sim. Né? O enriquecimento ilícito de uma das partes. Então... Por isso que é de tirar o chapéu e aplaudir uma sociedade já que está fazendo aí, está debutando, né? E a gente percebe em vocês que é algo muito sólido, que é algo muito real, em que a credibilidade é de ambas as partes, né? Então isso é raro de se ver, mas que bom que vocês estão aqui para contar essa história de luta e de uma sucesso. Exceção. Uma exceção à nem tudo é uma regra. Exatamente. Mas que sirva para inspirar outras pessoas também. Isso. Porque claro que vai ter casos de sucesso, tem inúmeros casos de sucesso. E nós somos mais um nesse mundão aí. E você tem que respeitar o seu perfil. Então, talvez o seu perfil não é para trabalhar em sociedade. Porque diversas vezes eu ouvi, Vanessa, seu próximo projeto tem que ser sozinha. Você não precisa, você tem que se lançar um projeto sozinho. Eu falei, tá tudo bem por mim. Eu não tenho problema em ter parceiros, em ter pessoas, né, ao meu lado, à minha frente, tá tudo bem. Então, assim, você tem que respeitar o seu perfil. Agora, quer fazer sozinha? Dá certo também. Dá. Quer ir rápido? Vai. Vai sozinha. Vai sozinho. Quer ir longe? Vai acompanhado. Porque ninguém é eterno. Então a gente tem que saber apegar o melhor do outro, conciliar aí nessa balança, né? Tipo, colocar o melhor do outro, enxergar o melhor do outro e colocar na tua vida.
Porque defeito todo mundo vai ter. Sim. Toda a sociedade, todo casamento vai Tem ter. que respeitar, Tem que respeitar. né? E você, Lilian? Vamos lá. E você? Que O que você fala a respeito disso? Da sociedade? Da sociedade. Eu acho que é assim, realmente assim, é um respeitar. Às vezes ela não concorda, por exemplo, com o que eu quero conduzir naquele momento. Mas eu tô tão empolgada com aquilo que ela vai me apoiar Sim. em determinado momento, né? Então, assim, Sim. são esses equilíbrios da sociedade. Eu não vejo como difícil e ruim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar. Tenho uma ideia, tô pensando, Vanessa, tava pensando assim, assado dessa marca, ou ela me liga, Lilian, olha, dá uma olhada naquele lookbook que eu vou te mandar, o que você acha? Às vezes a gente, assim, não pode gastar mais, já comprou muito, mas a gente vai dar um jeitinho. Então, assim, é isso também, assim, eu falo que é esse respeito para ter ali na sociedade, é alinhar, é balancear, é tudo que a Vanessa disse, e tem que confiar. Você tem que confiar um no outro. E é isso. Graças a Deus, nunca ninguém fez nada assim não, meu Deus, tá com um ponto a menos pra mim. Não, então, a gente não teve. Eu não tenho esse relato pra te falar, pra, tipo, algo ruim. Não tenho. Então, tá tudo bem. É só trabalhar direitinho, fazer o seu certinho, a sua parte. Cada um faz ali Porque a eu sua acho que parte. o que é mais curioso nas pessoas chega um certo ponto que, assim, está indo muito bem, né? Financeiramente falando, ali, vocês estão super bem. E aí, tem aquela questão da ganância, Sim. né? A ambição é uma coisa e ganância é outra. É uma coisa negativa. Uhum. A ganância aqui, eu acredito que pode prejudicar muito uma sociedade. Então, geralmente, quando uma das partes é ganancioso, ela vai querer pôr fim à sociedade para, de repente, tocar um projeto sozinho, porque ela vê que ela está dividindo algo que ela poderia ter sozinho. Aí vai muito da forma que a pessoa enxerga a vida. Isso. Então, por exemplo, vou falar de mim. Eu, há 15 anos atrás, quando eu tinha só um sonho, eu achei alguém para compartilhar comigo e tirar do papel. Aí, se eu levar por esse lado, eu tô fazendo mais, ou alguma coisa assim, eu realmente vou por esse lado que você disse. Agora, se eu tiver uma gratidão para quem deu a mão, pera lá, vamos juntas. No momento que não tava legal, pera lá, toma aqui, vamos fazer assim, vamos... Então, tipo, tem todos os momentos. Tem momentos na empresa que tá super próspero. Tá abundante, você tá, né, fazendo tudo com muita tranquilidade. Mas comércio, são muitas ondulações. Então, aí tem horas que tá mais ali. Então, vai muito da forma que você conduz a sua vida e enxerga. Então, tipo, se você partir por um lado, você vai pro lado da ganância. Se você for pro lado, eu preciso ser grato a tudo que a gente conquistou ter aqui, né? Então, assim, tenho uma admiração muito grande pela Vanessa, pela forma que a gente consegue. Então, a gente às vezes fica assim, uma semana agora. Antigamente eu ligava todos os dias, né? Hoje eu já passei dessa fase, não tenho mais esse tempo. já dei uma... Não ligo todos os dias pra falar, tipo assim, já flui, né, Vanessa? É diferente. E acho que é isso. A gente vai evoluindo, né? Vai Estamos aqui para evoluir. Nós vamos amadurecendo. Sim. E os relacionamentos também amadurecem. Exatamente. Então a gente está crescendo junto. É isso aí. Muito bem, meninas. O que a Lilian faz que te deixa impressionada? Pegar de calça curta. Uhum. Vai pensando que você vai responder. Tá. Deixa eu ver. Preciso mesmo. A Lili é muito extrovertida, muito prática e resolvida. Então, isso soma muito, né? Porque eu sou uma pessoa mais enrolada. Então, ela é despachada. Quando ela viu, ela tem aquela energia, já tava acelerada, já fui lá e fiz. Uhum. Então, é dela. Então, isso daí é uma coisa que essa espontaneidade, essa prestatividade, sabe? Uma pessoa muito proativa. Na hora que ela viu, ela já tá resolvendo, já foi tomando a frente.
Então, isso realmente me toca, me inspira, para que eu possa ser mais resolvida. Então, esse é dela. Isso muitas vezes não é meu. E principalmente o meu bloqueio com festas. Verdade. Então ela Conta tem isso aí pra nós. Ela tem um espírito festeiro. Tem. Falou que vai fazer uma festa, ela é a primeira. Opa, não, já vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela já fez o checklist, ela já resolveu a minha vida. Já. Eu olhei assim, cara, não era isso que eu queria. Mas já tá feito. Já foi feito. Já. Então, assim, eu poderia ficar resistente, porque não é da minha natureza. Mas eu deixo fluir, vou aprendendo, entro na dela literalmente e dá tudo certo. Mas não é da minha personalidade. Essa parte de... não que eu não goste de festejar. Eu gosto, mas eu sou mais intimista, reservada. Não, já vamos fazer assim, já assado. Então, assim, às vezes eu quero fazer. Então eu só falo, Lilian, assim, ela desenrolou. Rapidinho, ela resolveu. Então é dela. Então, isso é uma coisa que não tem como ficar copiando, é da pessoa. Entendi. É da natureza. Sim. Legal. Agora para Lilian. O que você, Lilian, admira na forma da Vanessa lidar com os clientes, lidar com a sociedade, lidar, enfim, com tudo isso? O que eu mais admiro nela é a forma que ela conduz as coisas. Sempre com muita leveza, com muita tranquilidade. Embora ela tenha essa limitação que ela disse assim da festa, mas ela tá lá na festa, ela vai deixar todo mundo com boas palavras, ajuda qualquer pessoa que aparecer e estiver aberta. Então ela vai, passa, conversa. Então eu acho que ela faz muita diferença na sociedade, porque ela toca vidas, ensinando coisas que ela sabe, passando assim, deixando uma pulguinha atrás da orelha ali, que se a pessoa quiser dar um passo à frente, dar uma evoluída, ela vai conseguir. Porque ela é a maior apoiadora de pessoas que tem. Que legal. Que bacana. E também não tem medo, sabe? Se ela tem medo, ela vai com medo mesmo, enfrenta tudo. E eu fico assim, meu Deus, será que a gente não tá sendo muito audaciosa? Não, Lilian, vai dar certo. Então ela é muito positiva. Positiva e deixa as boas palavras para as pessoas. Enfim, é dela. Nem que eu tente, eu consiga ser igual. Nossa, que legal. Coisas de DNA, né, Vanessa? É diferente da outra. Primeiro, o que Deus significa na vida de vocês? É a minha direção. Tô sempre orando, rezando. Todas as noites a gente coloca em oração ali, junta a família toda. Até o Matias, que mal sabe falar, ele começa a falar o nome das pessoas. É o Thales? Ele começa a colocar o nome de todas as crianças que a gente reza todos os dias ali. E às vezes, quando eu preciso não, todos os dias, Deus, me conduza. Hoje mesmo, na hora que eu estava vindo, eu falei, eu não sei o que eu vou falar, mas você sabe, você vai me conduzir e vai dar tudo certo. Então, realmente, o que posso dizer? É tudo. Tem que estar abastecido o seu espírito, e a melhor forma de abastecer o nosso espírito é o Deus, né? Então, é a palavra. O tempo inteiro a gente diz, ai meu Deus, né? Não tem dessa, me ajuda, me conduza. E você, Vanessa? Quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer crisma. E eu peguei um padre muito abençoado que virou e falou, pra quê? Vai fazer crisma? Você... O que é Deus pra você? Mais ou menos assim, só que ele perguntou o que é ter fé pra você. Eu falei, ter fé. Eu tinha 15 anos. Eu mal sabia o que eu estava fazendo ali. Sigo religião católica porque é a minha base ali familiar, né? Mas eu sempre participei de eventos budistas da minha família oriental.
Então eu falei, padre, eu tô aqui porque eu sigo uma metodologia e eu acredito que essa base de igreja, embora seja feito por humanos também, a gente tem sempre a somar na vida do próximo. Então, eu não sei o que é ter fé, mas eu acredito numa coisa que eu nunca vi, nunca ouvi. E essa é a minha direção. Eu tenho fé numa força maior. Chame o Senhor de Deus, chame o Senhor de universo, o que for. Então, assim, confio e entrego minha vida a Deus. Chame Ele do que você quiser. Às vezes as pessoas chamam de Buda. Minha Batiã chamava de Buda. Então ela crê, né, em outro Deus, que diferente de Jesus, diferente da Igreja Católica. Cada um com a sua linha. Mas você entender que existe uma força maior gerindo todo esse plano é o mais importante. Indiferente da crença, do jeito que você chame Deus, é uma força maior. E nessa força maior, que eu chamo de Deus, eu confio. Família, Lilian. Família, Vanessa. O que significa família para vocês? É meu bem maior. Sem dúvidas. Na minha Vanessa, base. É sua base. a fonte de inspiração. Carreira, para as duas. Carreira. Eu acho que, pra mim, assim, quando eu penso em carreira, é um servir, é um propósito. Então, eu sou muito realizada com o que eu faço, servindo as pessoas que me dão o prazer de estar ali na loja todos os dias. Então, quando eu penso em carreira, é viver um propósito de vida. Hoje, pra mim, é isso. Já tive momentos perdidos, mas hoje, assim, sou muito feliz com o que eu faço, muito realizada. Então, é um propósito. E você? Ela Isso. explicou bem. Muito bem. Porque no nosso ramo, nós não temos essa dimensão, essa escadinha. É nós por nós mesmos. Então, assim, carreira é muito atrelado, né? Essa parte de trabalho no sentido... Quando você está numa empresa, que você pensa em escalonar, que você pensa em crescer. Hoje, o nosso servir é muito maior. Então, nós nos contentamos com o que somos e buscamos sempre exercer a nossa excelência, né? Trazer a nossa essência para fora e ajudar as pessoas nesse quesito de se investir. Né? E a gente é muito feliz fazendo o que a gente faz. Legal. Sim. Sucesso. Sucesso. O que significa essa palavra para vocês? Estar realizada, uma realização. Concordo. Estar bem, né? Cuidando da gente. E a prosperidade é só uma consequência desse sucesso. Então, o sucesso, quando você exerce um trabalho que é orgânico, que é da sua natureza, ele é fluido, ele é leve. Então, ele acontece. Natural. Meninas, estou encantada com vocês, ainda mais. Foi muito bacana poder conhecer um pouquinho da história de vocês. Tenho certeza que quem assistir esse episódio desse podcast vai ficar muito satisfeito, porque vocês foram, acima de tudo, naturais, leais com os seus princípios. Isso é perceptível. Não eu que estou aqui perto, mas todos conseguem ver. E quero dizer que, para mim, eu me senti honrada pelo sim de vocês estarem aqui. Foi muito prazeroso, uma conversa que eu aprendi muito com vocês, tá? E espero ter outras oportunidades. Quero parabenizar aí pelo debut da Flor de Pitanga, né? 15 anos, é uma data que vocês devem comemorar, devem festejar, sim. Principalmente pelo modo peculiar com que vocês criaram a Flor de Pitanga, né? É uma receita única que deu muito certo. Então, que Deus abençoe os projetos de vocês, a vida de vocês, a carreira de vocês, o sucesso de vocês, e porque vocês são merecedoras de tudo isso, tá? Então, nós aqui da produção, tenho certeza que vai ser show. Por isso,
Nada é coincidência, é tudo providência. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até aqui, até este momento. Se você gostou desse episódio, tenho certeza que sim, encaminhe para a sua família, para os seus amigos, enfim. Estamos aqui juntos sempre. Muito obrigada a todos e uma salva de palmas para vocês.